Sejam bem-vindos ao Pod Pharma Podcast, seu podcast de saúde, gestão e entretenimento. Porra, Cris, me ajuda. Aqui quem vos fala é Lucas Bento, ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Tulli. E aí, Cris, como é que você tá? Nesse clima descontraído, né? Eu ajudo a Gabi aqui do nada. É aqui. É aqui. Ela não fez nem contagem, vai. Vai, é tipo vai. assim, no 3 vocês começam, 3. É igual quando tem gestão pra assustar, 1, 2. Exato, tchau. Foi. A criança já tá chorando. Sejam bem-vindos. Aproveita pra seguir a gente nas nossas redes sociais, @podfarmpodcast. Já curte, compartilha, ativa o sininho pra não perder nenhum episódio, Exatamente, novos episódios todas as quartas-feiras, às 19 horas. Todos os episódios estão incríveis, cada vez melhores conteúdos, né, Cris? Cada vez conteúdos e sempre mais com profissionais da da área, com experiência, pra gente não trazer fake news aqui, né? Temas pra gente diversos. Pra ser um canal de confiança, gente. A gente sempre traz profissionais que são da nossa confiança, que vão trazer assuntos pro seu desenvolvimento da sua família, e hoje tá interessantíssimo. Exatamente. Dicas, sugestões. Se você tem alguma pessoa que você queira que a gente traga aqui, deixa aí nos comentários, manda inbox no nosso Instagram. E siga a gente no Instagram, @podfarmpodcast, porque a gente sempre abre caixinha de pergunta antes do convidado vir aqui. Exatamente. Então é uma forma que a gente abre um espaço para vocês participarem também. Então a gente vai trazer as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês também, que às vezes é diferente das nossas, Exatamente, né? São vários temas diversos aí que podem ter muitas dúvidas que você aí vai ter. Às vezes é por uma coisa que você está passando, alguém da sua família. Hoje o assunto é gravidinha, então para as gravidinhas a gente já liberou, tem um monte de perguntas de gravidinha aqui. Exatamente. E começar agradecendo aos nossos patrocinadores, gente. Drogaria Santa Maria, 5 lojas de Alfenas, 1 em Campos Gerais. Ao lado do fórum é 24 horas, então deu aquele perrengue de madrugada, só dá uma passadinha lá. Exatamente, a loja ali da Vila Esperança, né, no Gaspar Lopes. Ela faz entrega de graça pra Gaspar. Na verdade, não, na Vista Grande, né? Ela na Vista Grande, ela faz entrega em Gaspar Lopes. Em Gaspar Lopes 3 vezes ao dia, né, Cris? Sim. E aos fins de semana também. Exatamente. Então, se você é de Gaspar Lopes... Ô, Jesus. Gaspar Lopes. Tá difícil. Tá com problema de dicção. Já vamos começar bem com probleminha de dicção. Vou diminuir o café, eu vou soltar. Eu também tô achando. Ô, tic-tac, vai devagar. Vamos devagar, Tasmania. Respira. Põe uma músicazinha aí, uma flauta oriental. Vou te responder não, tá? Mas a loja ali da Vista Grande faz entrega Gaspar Lopes 3 vezes por dia no 0800, tá? Então deu algum perrenguezinho ali, você que é de Gaspar Lopes, não precisa se deslocar até aqui a cidade. Pode ligar pra eles que eles mandam os produtos pra vocês na hora. Todo acervo de todas as drogarias Santa Marias estão lá. E todas as lojas vão ter os produtos da Metalab, gente. Exatamente. Como hoje nossa convidada vai falar sobre gestantes, pré-natal e tudo mais, a gente trouxe as vitaminas que geralmente as gestantes utilizam. Então, se você vai até alguma drogaria, a gente pode de acordo com a prescrição do seu médico, ver qual que é compatível, qual que pode ser utilizada nesse momento. Tem também a Camomilina Baby, geralmente utilizada na dentição do bebê, ela vai ter efeito calmante, então pro bebê fica muito irritado, né? Quem já passou sabe que o bebê fica muito agitado, irritado, a gengiva fica coçando, então é um medicamento que vai auxiliar nesse processo também. E muito mais. Hoje a gente selecionou de acordo com o tema, né, Lucas? Exatamente. Mas só dá uma passadinha na drogaria que a gente sempre vai ter um farmacêutico para estar te orientando, para te ajudar no momento que você está passando. Exatamente. A Mauri Contabilidade, você tá aí querendo iniciar um negócio, não tá sabendo como, você tá com problemas em tributos, com problemas de precificação, entrada e saída de nota fiscal, irregularidade de caixa, tá com problema ali com a Receita Federal na porta da sua casa. Então entre em contato com o pessoal da Mauri Contabilidade, eles deixam a sua empresa redondinha, fazem todo o planejamento tributário para você não correr nenhum risco, para você não ter que, lá na frente, ter que contratar um advogado para solucionar o seu problema. Então já entra em contato com eles que eles resolvem tudo para você. E aí você vai ficar com a cabeça livre, vai poder dormir tranquilamente à noite. Sim. G-Motor, gente, vai ter feirão de 22 a 25 de agosto. Então, se você está querendo trocar o seu carro, dá uma passadinha lá, porque tem opções maravilhosas com aquele preço ótimo, garantia estendida, divide em até 60 vezes e vai ter diversos brindes durante o feirão. Então dá uma passadinha lá para dar uma conferida. Inclusive vai ter brinde nosso, viu? Opa, aí sim, hein? Eles estão com a gente o tempo todo, a gente vai estar lá com eles nesse feirão também, hein? E quando esse episódio for lançado, provavelmente o feirão já vai estar correndo. Então você já assistiu esse episódio, você já vai no outro dia lá na G-Motor, já vai lá no feirão deles, já compra o carro lá, já troca essa
caramba, marca velho. a gente, que vocês foi Marca com a gente, indicação exatamente. nossa. Vocês chegaram e falaram assim, nossa, assisti o podcast ontem, tô querendo trocar meu carro, não tô aguentando mais esse Gol quadrado caindo aos pedaços, esse Chevette velho aqui que tá me dando dor de cabeça. Então, troca logo essa coisa aí, né? Já vai lá na Gemotas, já marca a gente, já fala lá com os meninos que vocês vieram através do podcast. E também pra concorrer os brindes nossos, né, Cris? Com certeza. E Santa Inocência, gente. Hoje eu vim uniformizada de Santa Inocência. Gente, Santa Inocência faz os nossos uniformes. Faz o uniforme da farmácia, uniforme de verão, de inverno. Então, para ter a sua empresa inteira padronizada, uniformes escolares também. Ou se você tá com uma empresa, tá querendo criar uma padronização visual, é muito importante deixar o ambiente padronizado para que os clientes entram e saiba diferenciar quem que é o funcionário, quem que é cliente. É muito desconfortável quando a gente chega em algum lugar e a pessoa fala, você trabalha aqui? Não, a pessoa tem que bater o olho e saber que aquele ali é o seu funcionário e aquele outro é seu cliente. Eu, pelo menos, fico desconfortável. E eu acho que eu tenho cara de atendente, né? Porque eu sempre sou confundida com as atendentes. Não, tô comprando também, meu amor. Então, uniformizem os seus funcionários para que isso não aconteça. Exatamente, né? Falando em presentes, falando em uniformidades, tá? O pessoal da Personalize também, que é parceiro nosso aqui do podcast há tempo, faz as nossas canecas, as canecas dos nossos convidados. Hoje tem a do cafezinho também, que eu adoro. Também, que é muito boa, tá? Então, se você tá querendo presentear alguém com a sua cara, tá realmente querendo dar um presente personalizado, ou até mesmo se presentear, ou até mesmo, igual a Cris falou, da importância do brand, né? Da sua marca, você quiser colocar ali canecas, garrafas d'água, squeezes, com a sua marca ali no seu ambiente empresarial, ou até mesmo para presentear os seus clientes, personalize a saída, tá? Agilidade, eficiência, sempre abraça nossas ideias super loucas, tá bom? E aí é só você entrar em contato com eles, fica em frente ao Bradesco, aqui em Alfenas. Sim, e eu vou partir esse bolo, né? Claro. Da Tatiane Sufi. E eu não vou nem arriscar falar o sobrenome dela, que eu vou falar errado. Gente, a Tati sempre manda bolos pra gente, ela já fez bolo comemorativo, não lembro de quantos. Acho que foi 50 episódios, não foi? Não lembro. Eu acho que foi. Mas tem bolo de aniversário. Bolo de aniversário, casamento. Comemorativos, casamento. E agora, olha o que ela mandou pra gente. Um bolo pro dia a dia, pro café da tarde. Cenoura, Tetê? É cenoura com chocolate. Ai, meu Jesus, seja abençoado. É o meu bolo predileto. Você já tá na mão na massa. Já vou servir todo mundo, gente. Exatamente. A gente vai provar agora junto com vocês. Mas olha, tá um cheirinho maravilhoso. Já vou servir nossa convidada também. Você aceita? Aceito, com certeza. Gente, a Tati arrasa sempre. Meu pedaço manda pode ser um mensagem. pouquinho maior, viu? Não quero sacanagem. Depois a gente serve novamente. Eu sei, né? Depois Jesus do céu. Isso. Certinho. Ó, é só porque é o meu, né? Só. Tinha que virar. Ainda bem que a caldinha é durinha. Senão ia ter lambrecado tudo. Obrigado, viu, Cris? Obrigado. Gente, limite é município, né? Porque tá, mas você que tá querendo ali ter seus bolos personalizados, entre em contato com a Tati Suf, tá? Pelo telefone 359-8709-6949, tá bom? A criança que existe dentro de mim já fez bagunça, então já estamos tranquilo, tá? Gente, bolo delicioso, muito bom, pode entrar em contato com eles. Sim. E hoje a nossa convidada, um tema inédito aqui no podcast, a gente trouxe uma enfermeira obstetra para conversar com a gente sobre todo o processo, né? Antes do parto, durante o parto, pós o parto. E então veio esclarecer as nossas dúvidas e as de vocês que estavam na caixinha. E Stefânia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Cris. Eu que agradeço vocês pelo convite. Eu espero que nossa conversa seja muito interessante, muito descontraída. Estamos aí para discorrer um pouco sobre o tema, né? Da enfermagem obstétrica, saúde materna e infantil, que é tão importante, né? Com certeza. E o que levou você para essa área, Stefânia, da enfermagem obstetra e da saúde infantil, bem nessa parte bem sensível ali da vida da mulher e da criança? O que te levou para essa área? Então, Lucas, quando... na verdade, a minha história, assim, acadêmica, ela foi um pouco tardia, né? Eu me aventurava em outros universos aí, né, de trabalho, até que... por incentivo, muito incentivo, né, do meu esposo para fazer uma faculdade, não, vamos, enfermagem, e aí eu fui para graduação e eu fiz o curso de enfermagem, eu formei na Unifal, na turma de 2010,
E a própria Universidade, né, Federal de Alfenas, ela tem uma abordagem, ela é bem voltada, né, para a saúde da mulher. É um curso muito, muito bom, forma a gente como enfermeiro generalista, mas ali dentro mesmo da universidade a gente consegue, os próprios professores, quando, né, vê algum perfil do aluno, eles mesmos conseguem ir direcionando. E aí eu tenho, né, muita gratidão pela formação que eu tive, porque de fato ali foi norteador, porque até o 5º período da faculdade eu tinha crises, porque eu ia para oncologia, chorava, morria um paciente, eu quase morria junto. Eu ia para pediatria, associava os meus filhos. Então, assim, eu cheguei a pensar que eu estava no curso errado. Até que a minha primeira aula de saúde da mulher, a professora Cris, ela falou de assistência ao parto e nascimento, falou de parto humanizado, e ali meu coração começou a acelerar. Eu falei, nossa, agora acho que eu me encontrei. E só que foi no 5º período, né, que a gente entrou, né, com a disciplina, e aí depois teve saúde da mulher 1 e 2, e vieram outros professores, né, que estão recentemente aposentados, mas que também teve uma marca muito importante na minha profissão, né, na carreira mesmo, que é a professora Eliana, a professora Clícia, sempre norteando, algumas puxando para docência, que eu também fui, né, professora, dei aula numa universidade por 8 anos, mas até que eu me encontrei mesmo na assistência materno-infantil. Então, foi bem na faculdade mesmo. Aí eu concluí o curso, comecei a trabalhar na Santa Casa de Alfenas. Ali eu fiquei 4 anos, que realmente foi uma escola, porque ali eu tive a oportunidade de ver que era aquilo mesmo que eu queria. Né? A própria instituição já foi norteando a gente para fazer a pós em obstetrícia. Quase não se tinha enfermeira obstetra aqui em Alfenas, região. Ainda são poucas, né? E aí eu fiquei os 4 anos lá fazendo especialização em enfermagem obstétrica, mestrado e trabalhando noite sim, noite não. Isso foi por um período bom e que é onde eu fui cada vez mais me identificando, já trabalhando, né, na assistência ao parto e nascimento. Sempre gostei do trabalho em equipe, então sempre trabalhando com os médicos, discutindo os casos, né, os mais simples, a gente mesmo resolvia. Quando tinha alguma distócia, eles chegavam e sempre dando todo o suporte, todo o apoio, e assim foi o início, né? Aí foi o marco. Mas, Stefânia, e como que a enfermeira obstetra vai auxiliar a mulher gestante antes do parto? Porque na hora do parto a gente consegue imaginar, mas antes do parto é importante por quê? Já procurar uma enfermeira obstetra? Qual é essa importância? Na verdade, tem sido uma virada de chave, né? Porque a gente sempre contou com o pré-natal. Eu tenho 3 filhos, eu nunca pensei em ter uma enfermeira obstetra. Eu sempre tive os meus médicos obstetras, até que a própria formação minha mesmo foi mostrando o tanto que é importante o trabalho da equipe multiprofissional. Né? Então, o pré-natal com a enfermeira obstetra, ele é previsto por lei. E nós... só que eu costumo dizer que eu sempre vou falar, né, que um não substitui o outro. O pré-natal com o médico, ele tem uma abordagem bastante voltada para o tratamento da paciente, para quando ela precisa de... quando entra com medicação, porque a prescrição é do médico. Das vitaminas. Sim, os exames, as ultrassonografias, as interpretações, a gente também faz, mas a gente sempre... eu costumo dizer que eu não me aventuro na área deles, né? Então, por exemplo, quando eu sempre que eu tenho alguma dúvida, eu tenho acesso a eles, eu troco ideias com eles para a gente chegar no denominador comum, que é a assistência qualificada, né, daquela mulher. Mas já o pré-natal com a enfermeira obstetra, ela tem um foco mais de orientação. Então, essa paciente chega no consultório, ali eu ouço a história dela, eu identifico o que ela deseja para o parto dela, se é normal, se é cesárea. Não estou ali para induzir ninguém para a via de parto, porque eu acho que parto é uma coisa muito pessoal,
né? Então eu identifico, ela me relata qual o sonho dela para parto e ali a gente trabalha muito com orientações, né? Um preparo daquela mulher para o dia do parto, né? Eu acho que é super importante a gente deixar sempre claro que as duas vias, né, têm as suas dificuldades, né? Às vezes a mulher fala, eu quero cesárea porque não dói, né? E eu costumo brincar com elas, falo, as duas vias dói, uma dói antes, a outra dói depois, né? Só que a gente precisa ter consciência do que é uma via de parto e o que é a outra via, o que é mais importante, o que é mais seguro para ela, dentro das possibilidades que a gente tem ali dentro daquele pré-natal. Pode, em algum caso, por exemplo, a mulher escolheu fazer parto normal. E aí, ser necessário fazer a intervenção da cesárea em algum momento? Inúmeras vezes. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar com elas. A Ciri quer participar da conversa. A Ciri tá participando aqui do podcast. Eu sempre falo para as mulheres que melhor parto é aquele que for possível. E eu gosto de preparar a mulher para as duas possibilidades. Por quê? Porque é muito frustrante, eu falo porque isso aconteceu comigo, né? Eu tenho 3 filhos, os meus 2 primeiros foram parto normal. Então, como eu já trabalhava com parto e o terceiro é o quê? Escorrega. Então, eu tinha isso na minha cabeça. Eu já era enfermeira obstetra, eu trabalhava com parto o dia inteiro. Então, eu mesma idealizei um parto que não foi possível de acontecer. Só que eu não preparei aquilo. O meu último foi cesárea e eu não me preparei para aquela cesárea e tudo bem. E aconteceu, e correu tudo bem. Foi uma cesárea muito respeitosa, foi muito maravilhoso. O que faltou o problema foi eu. Eu não me preparei para aquela via de parto, para a possibilidade de não dar certo. Eu fiquei 36 horas em indução de parto e simplesmente não aconteceu. Né? Então, hoje eu preparo as mulheres. Sim. Elas querem muito parto normal, falo, então vamos preparar, vamos fazer de tudo. A maioria das mulheres que me procuram desejam, né? O parto normal, apesar que tem crescido muito a procura por essa assistência também, né? Respeitosa na cesárea. Não que não seja. Quando eu falo assistência respeitosa que eu ofereço, eu estou falando do meu trabalho, né? Não que não exista se eu não estiver, não é isso. Claro. Né? Mas sempre que elas procuram, eu sempre falo, né? Então, o que você deseja? Vamos trabalhar dentro do que você deseja, mas se não der certo, nós temos uma outra possibilidade que vai ser tudo bem, que vai dar tudo certo também. A enfermeira obstetra vai como se fosse defender a opinião da mulher durante aquele parto? Caso ela não tenha condições, ou por estresse, ou por algum outro motivo, responder? Vai delimitar, ela prefere isso, isso, não. isso? Hoje existe, né, o chamado de plano de parto. Às vezes a mulher chega pra gente e fala assim, olha, você pode fazer um plano de parto para mim? Eu não faço plano de parto, porque o plano de parto é da mulher. Então, o que a mulher deseja pro parto é ela que isso já fica registrado? Ela pode fazer. Muitas não fazem. Mas se ela quiser, ela fala, olha, eu quero o meu parto, eu quero, por exemplo, né? Às vezes elas colocam, eu não quero ocitocina, eu não quero que rompa a bolsa, e eu não quero analgesia de parto. Aí eu sempre brinco, então coloco o adendo abaixo, eu quero cesárea. Aí elas levam um susto. Por quê? Eu falo, não, porque o médico não vai sugerir uma ocitocina se realmente não for necessário. Né? Então, todas as condutas ali, médicas, de enfermagem, é tudo para favorecer para que aquele parto aconteça. Então, só que isso é necessário a mulher ser orientada, porque senão ela acha que está sendo violentada, quando não é isso, né? Mas isso sempre muito conversado, né? Muitas vezes, às vezes elas mesmas já vão sugerindo, nossa, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Então, na verdade, a gente não precisa de levantar uma bandeira de defesa ali, não, porque isso é uma realidade hoje, gente. Eu estou falando da realidade de Alfenas. Alfenas está uma cidade maravilhosa para se ter bebê. Aí, Cris. Nós temos profissionais maravilhosos dentro do que a mulher deseja. Se ela deseja parto cesárea, a gente tem médicos maravilhosos. Se ela deseja cesariana, tem médicos maravilhosos. Então, assim,
eu falo isso porque não é a realidade de todos os lugares. Sim, eu conheço a realidade da região. As minhas pós-graduações foram todas fora do estado, né? Foi em São Paulo. Conheço a realidade de Belo Horizonte, de vários lugares. Então, tem lugares e lugares, instituições e instituições. Graças a Deus, nós estamos numa cidade que nós temos três maternidades, né? 3 lugares onde se assiste o parto e nascimento, e eu não tenho o que falar das instituições de Alfenas, né? Que são profissionais qualificados, com assistência voltada mesmo para o desejo dessa mulher. Agora, eu já passei por situações de violência obstétrica que nem foi aqui, em Alfenas, que eu quase tive que fazer uma terapia para eu recuperar de um parto que eu assisti. Né? Então, acontece também. Né? Infelizmente, eu falo que a humanização da assistência ao parto e nascimento, ela está andando a passos lentos, mas está caminhando. O que pode ser feito para diminuir essa violência obstétrica? Vai desde a seleção do médico, da equipe, ou pode fugir do controle a qualquer momento? Se a mulher, ela tem... eu costumo dizer, né, que parto, se a mulher entender que parto é investimento, e aí eu sempre vou puxar um pouquinho para a minha maternidade, porque eu não entendia assim, Cris. Então, eu tive partos, eu nunca pensei em numa equipe, por exemplo, de ter o meu médico da minha confiança, né? O meu último ainda foi assim, aconteceu, né? A médica que foi a minha pré-natalista foi a mesma que fez o meu parto. Isso gera muita confiança. Mas às vezes a mulher vai precisar de pegar um plantão, né? E às vezes ela não vai ter condições para aquilo, né? Para contratar uma equipe, né? Ou contratar um médico ou uma enfermeira obstetra que seja, né? E nós temos uma assistência qualificada ali dentro das instituições, mesmo se não tiver com uma equipe separada. Mas se a mulher puder ter, principalmente se ela quiser um parto diferenciado, né, que ela deseja muito, né, eu vou pegar até um exemplo de um parto que eu acompanhei ontem. A paciente tinha uma cesárea anterior, não são todos os médicos que fazem, né, uma via baixa pós-cesárea. Aqui em Alfenas é bem bacana, bastante... O que seria via baixa pós-cesárea? Via baixa pós-cesárea, a mulher já teve uma cesárea, e agora ela quer um parto normal. Até pouquíssimo tempo atrás não se fazia isso. Não, uma vez cesárea, sempre cesárea. Nossa, não sabia disso. Por causa do risco de ruptura uterina, que é uma porcentagem muito pequena, de 0,5% a 1%. Só que é pequena a porcentagem se não acontecer com aquela mulher que a gente está assistindo. Porque para aquela mulher, se acontecer, é 100%. Né? Só que é um risco muito baixo. E aí é uma paciente que a gente vai assistir ela mais de perto. Então, a via baixa pós-cesárea, por exemplo, a primeira que eu acompanhei aqui com uma médica que eu gosto muito, assim, tenho muitos partos com ela, né, uma amiga querida, que é a doutora Sara. Foi a primeira, assim, eu tentei algumas outras possibilidades e não tinha muita abertura, né? E aí começou-se a fazer, e aí foi em São Paulo, se a gente pegar São Paulo, Belo Horizonte, eles já fazem VBAC 2, que a mulher com 2 cesáreas, o terceiro faz aqui, se chegar nascendo, né? Mas por uma questão de segurança, de conduta médica, e a gente não está aí para discutir. No entanto, que a mulher, quando ela entra em contato, ela fala, olha, você pode me ajudar? Eu tenho 2 cesáreas anteriores, eu queria tentar um parto normal. Eu falo, olha, se você conseguir um médico que abrace a sua causa, eu estarei aqui disponível para te ajudar. Porque eu não trabalho sozinha. Como que eu chego lá com uma mulher com 2 cesáreas anterior, 3 cesáreas anterior, e eu vou levar para aquela instituição que ainda não está adepta à prática, né? Então, eu não posso colocar os meus colegas também numa situação que eles não estão de acordo, aberto, né? Ainda. Eu creio que vai chegar uma hora, até essa médica mesmo, ela fala, vai chegar uma hora que não vai ter, que a gente realmente vai fazer, mas é uma paciente que a gente tem que ficar mais em cima, mais perto, né, um monitoramento mais perto. Então, essa paciente de ontem, ela tinha cesárea anterior e ela queria muito. Então, o que ela fez? Ela descobriu a gravidez, ela já foi se pautando da equipe.
ela já procurou uma médica que assistiria, que abraçaria a causa dela, já me contratou e já fez pilates. Eu não lembro se ela fez fisioterapia pélvica, que nós temos a Dani, que é uma fêmea maravilhosa. Ela já veio aqui, inclusive, se você quiser assistir o episódio dela, Dani, fisioterapeuta também, maravilhosa. Da parte da saúde da mulher. Sim. Contou tudo pra gente também, procura aqui nos episódios. Muito jóia. Então, assim, são preparos, né, que a mulher pode fazer e que realmente vai ajudar ela a ter esse parto normal, né? Então, a via de parto, na verdade, vai depender do que a mulher deseja, da equipe ajudá-la, e assim nós vamos caminhando. Ah, Stefane, você já teve abaixo pós-cesárea pelo plantão? Já a paciente entra em trabalho de parto, eu estou monitorando ela todo o tempo, lembrando que eu tenho competência técnica para avaliar uma situação de risco, uma situação que fugiu do controle. Eu não vou me aventurar, né? Eu não brinco de obstetrícia, eu não estou aqui para colocar ninguém em risco. Então, qualquer situação de risco, eu sou a primeira a levar para o hospital. Não é para substituir o médico, é para agregar ao médico, com né? certeza, com certeza. Por isso que eu sempre vou falar do trabalho em equipe. Tem situações que eu não dou um passo sem perguntar. E tem situações que tá tranquilo. Eu não vou ligar para um médico, por exemplo, 2 horas da manhã para falar que o paciente dele tá de 3 centímetros de dilatação. Eu sei que vai demorar. Deixa ele descansar, eu estou ali para isso e pela manhã eu ligo e assim a gente vai trabalhando, tem sido bem legal. Nós falamos muito, né, tem se falado muito na mídia a respeito da violência obstétrica, mas o que configura essa violência, né? O que seria essa violência propriamente dita? E se há, tanto seja pelo Conselho de Enfermagem, seja pelo Conselho de Medicina, medidas administrativas que estão sendo tomadas para reduzir essa violência? Sim. Na verdade, o Ministério da Saúde, ele preconiza, né? Nós temos um manual. Ele é até antigo, ele é de 96, mas eles estão sempre... Não fala que é antigo, porque a gente é de 96. Você é de 96, eu sou de 97. É? Ai, meu Deus do céu. É super novo esse... Super recente. Então, tem muitas políticas públicas batendo mesmo em cima. Nós temos, para quem tiver interesse, né, de assistir, antes estava no Netflix, agora parece que saiu, que é o Renascimento do Parto. São 3 episódios e ali mostra muitas situações de violência que até então a gente achava que era comum. Ah, não, a mulher vai ter bebê, é normal cortar o perino dela, fazer uma episiotomia, é normal fazer uma manobra de Christeler, que é empurrar a barriga para o bebê nascer mais rápido. E assim, tinha muitas situações que eram feitas, que não tinham necessidade, né? Então, os estudos foram indo, a mulher foi tomando voz, né? E o movimento da humanização do parto e nascimento foi acontecendo, as mulheres se despertou, né? E vieram as redes sociais, que também ajudam muito, eu acho, porque hoje elas têm um partão, elas vão lá e postam o que aconteceu. E aí eu falo que nós, profissionais, nós precisamos nos atualizar. Eu preciso estar ciente do que eu posso fazer para essa mulher, para que ela não passe por nenhuma violência, e as medidas seriam que hoje as mulheres elas vão mesmo para cima e elas podem processar se elas se sentirem violentadas num parto. E era muito comum uma mulher ser mandada cala a boca, para de gritar, se você gritar o seu bebê vai nascer surdo. Então, assim, tinham muitas frases do tipo, eu fui mãe em 96, né? Eu fui mãe na adolescência e eu passei por situações que hoje, só de lembrar, eu falo, meu Deus, como que tiveram coragem de fazer isso comigo, né? Da minha bolsa, a bolsa das águas, né? De líquido amniótico estourar e a funcionária brigar comigo porque a bolsa estourou e sujou o lençol. E eu estava em trabalho de parto, lógico que isso já... Nem se eu tivesse 10 filhos, eu saberia. Você não viu que eu arrumei a cama e que eu limpei? Então, são coisas assim. Por isso que eu falo, parto, ele é um momento muito especial. E nós precisamos entender que aquele momento ele vai ser marcado na vida daquela mulher positivamente ou negativamente. Sim. Então, se a gente, como profissional, pudermos marcar a vida dessa mulher positivamente, eu farei isso.
Até porque senão você vai tornar aquele parto uma questão traumática, a mulher não vai querer mais ter filho, para não passar por aquela situação de novo, né? Tem muitas situações, tem muitas mulheres que chegam assim para mim. Eu tive um parto traumático, eu queria que fosse diferente dessa vez. Essa da bolsa ter estourado para mim foi um absurdo. Muitas coisas, não tinha direito a acompanhante. Se eu tivesse parto hoje com aquela idade, hoje eu teria por 2 motivos um acompanhante comigo. Primeiro, porque eu era menor, eu tinha menos de 18 anos. Idade, não teve. Foi na adolescência que eu tive. Não podia ficar um acompanhante, né? E aí depois veio o estatuto, né, da criança e do adolescente que preveu isso. E a lei de 2005 também, a lei 11.108, que dá direito para a mulher a um acompanhante durante o pré-parto, parto e pós-parto imediato. Então, hoje, por 2 motivos eu teria, mas naquela época eu não tive. Né? E aí era um show de horrores, uma cascata de intervenções, de coisas que não precisava, campainha desligada, meu bebê quase nascendo, e aí eu peguei o suporte de soro e comecei a bater no chão, e bater, porque eu coloquei a mão e senti a cabecinha da minha filha. Né? Eu sozinha no quarto e ninguém ia. E aí, quando ela entrou, ainda me chamou de louca, porque eu tava batendo o soro no chão. Então, assim, são coisas que não dá para esquecer. E minha filha hoje tem 28 anos, né? Por que eu tenho essas imagens ainda? Porque foi um parto marcado negativamente. Mas o contrário também é verdadeiro. Se a gente garantir que essa mulher, né, seja cuidada. E eu não estou falando de recurso tecnológico, de coisa cara, não. Estou falando de dar uma água para ela quando ela está quase parindo, sabe? De secar o suor dela, de pegar na mão dela e falar, você vai conseguir, falta pouco. Oferecer uma analgesia quando ela gritar pedindo cesárea, porque ela está pedindo uma cesárea porque ela quer um alívio da dor. Né? Ela não quer uma cesárea, ela quer um alívio. E hoje em dia nós temos aqui, né, inclusive para as mulheres que vão ter parto pelo SUS, elas têm direito à analgesia de parto também. Então, assim, são muitas coisas boas que têm acontecido aqui, né, na nossa cidade, que muito perto de nós não tem. Você acha que a sua experiência traumática te incentiva a ter um trabalho cada vez melhor com as suas pacientes? Sim, eu sempre falo para o meu marido, eu sempre uso essa frase, falo, o que eu passei nos meus partos, eu não vou deixar minhas pacientes passarem, porque é muito triste. Porque você está numa situação ali totalmente fragilizada, né? Você está com medo da morte, você tem medo de morrer, medo do seu filho morrer, medo de acontecer alguma coisa, e são muitos os medos, as inseguranças. Né? E eu não estou falando de primeiro filho, não. Estou falando de primeiro, de segundo, de terceiro, independente. O parto, ele é único e exclusivo. Né? Aquele bebê vai nascer somente aquele dia. Aquela mulher pode ter outras experiências de parto, mas aquele parto é só aquele dia, não volta. Né? Então, com certeza, as experiências que eu tive hoje me encorajam ainda mais a ajudar essas mulheres a vestir a camisa delas, a apoiar, né, a apontar caminhos. Eu trabalho muito com apontando caminhos, né? Hoje as mulheres me procuram assim que engravidam, né? Olha, eu fiquei sabendo do seu trabalho, eu quero ter bebê aí, eu quero um parto assim, e aí a gente já consegue canalizar elas, dependendo do plano de saúde dela, ou se vai ser pelo SUS, ou se vai ser particular. Dentro da história que ela me apresenta, eu consigo, inclusive, direcionar ela a excelentes profissionais médicos que tem aqui em Alfenas, que não são poucos, são muitos. Hoje está disponível nos plantões uma enfermeira obstetra para acompanhar os partos? Sim, na Santa Casa de Alfenas tem. Em todos os plantões. No Alzira Velano, eu não lembro se tem enfermeira obstetra, e no IMESA eu acho que não tem. A maioria dos partos hoje aqui em Alfenas é na Santa Casa. E durante pós o parto, qual que é o seu trabalho junto com essa mulher? Certo. Aí depende, por exemplo, eu trabalho muito com mulheres da região. Né? Eu tenho as mulheres aqui de Alfenas, que tem uma boa parte, mas muitas mulheres são da região. Então, depende. Por exemplo, o bebê acabou de nascer. Você já ouviu falar da Golden Hour? É a hora dourada, é a primeira hora após o parto. Ela é uma hora extremamente importante para aquela mulher e para o bebê. Então, o bebê nasceu,
pelo menos as próximas 3 horas do nascimento dele, até de 2 a 3 horas para frente, eu estou junto com essa mulher, auxiliando ela nessa golden hour, né, no aleitamento materno na primeira hora, né, garantindo o contato pele a pele, que é importante, né, o bebê ter um contato pele a pele com a mãe. Aí a gente faz print da placenta, se ela quiser, e a gente fica ali e também de olho também no sangramento, porque a mulher, assim que ela tem o parto, ela corre o risco de ter um sangramento aumentado, né? Então, a gente está ali. Aí, depois que termina, que a mulher está estabilizada, se for parto normal, né? A de ontem ficou de banho tomado, neném mamou, dormiu, aí eu fui para casa. Aí, depois, a gente tem mais 2 encontros na casa dela, se é de Alfenas. Aí eu vou para casa dela e auxilio no banho, corta a unha, fura a orelha, se for menininha, ensino a curar o umbigo. Lembrando que eu gosto, como eu sou professora, eu aprendo fazendo, eu entendo que os casais são assim também. Então, por exemplo, eu vou ajudar num banho, eu não dou o banho. Eu ensino eles a dar o banho para eles ficarem seguros quando eu não tiver. Até porque você vai estar lá em um momento, né? Sim. O restante das noites serão deles. E aí a gente vai trabalhando dessa maneira, no pós-parto. Se 2 encontros não for suficiente, eles entram em contato, a gente continua dando um suporte. Na maioria das vezes eu nem cobro nada além. É até ela ajustar mesmo, porque 15 dias... É pauleira. É sofrido. É uma nova experiência, né? Sim. E os famigerados partos humanizados que tem saído aí, né? Os partos em casa, partos banheiras. Qual que é o seu posicionamento quanto a esses tipos de partos? Eles são realmente seguros, não são? Quanto que eu posso fazer, quanto que eu não posso? O parto domiciliar planejado é um parto previsto por lei. Então, nós temos equipes muito profissionais, muito experientes, né, que fazem, que assistem a mulher em casa mesmo. Confesso para vocês que eu tentei, mas considerando que eu prezo muito pela equipe multiprofissional, por compartilhar dúvidas. Então, assim, não foi a minha pegada, não foi a minha praia, eu não consegui continuar. Agradeci a equipe, né, que me deu a oportunidade. Foi logo que eu iniciei como enfermeira obstetra autônoma. Uma oportunidade que surgiu. Admiro, né, quem faz, não tenho nada contra. Mas não foi a minha pegada, entendeu? Mas é um parto, só que o parto humanizado, na verdade, é até errado a gente usar esse termo, né? Nós somos humanos, vamos humanizar aquilo que já é vamos nosso. Fazer aquilo que, né, não é, a gente não faz mais do que nossa obrigação, né? Exatamente. Mas a gente consegue, sim, independente de ser em casa, independente de ser no hospital, a gente consegue deixar esse parto, eu falo que é um parto respeitoso, é um parto diferenciado, onde a mulher é a protagonista. Porque o que a gente vê é que o parto ele foi roubado da mulher. Né, com o boom da cesariana, que antigamente mesmo não existia. Então, esse parto ele foi deixando de... bem antigamente, se você for pegar a mesma história do parto, os partos aconteciam em casa, com as parteiras. Né? E aí depois, na década de 50, veio o boom da cesariana, e esses partos também foi deixando, né, de ser domiciliar para ser hospitalar. E com isso, muitas coisas foram acontecendo, que são essas cascatas de intervenções, né, que teve também nessa época, né, mesmo que eu contei para vocês da minha maternidade de 96, minha filha de 96 também. Então era tudo muito que foi sobrecarregando as instituições, e ali acontecia tudo muito por produção também, né? Eram muitas mulheres parindo tudo ao mesmo tempo, então não se tinha esse olhar, né? Aí depois que as coisas foram acontecendo, que as pessoas foram vendo, as mulheres mesmo, que não precisava ser daquele jeito, aí sim as coisas foram melhorando, né? E as queixas foram vindo, as reportagens, os profissionais que vestiram, né, a camisa para trazer essa pegada do parto humanizado, que hoje nada mais... Tem instituições, aqui em Alfenas não, mas tem instituição aqui em Alfenas que autoriza a gente levar uma banheira inflável.
é porque realmente a água quente alivia muito a dor no trabalho de parto. Mas tem instituições, hoje eu dou aula só na pós-graduação de enfermagem obstétrica. Lá em Caxambu eu tenho alunos de lá, naquela região ali de Caxambu, São Lourenço, tem maternidades ali, filezinho, com banheira e tudo mais. E aqui, pertinho de nós, né? Que estão assim, vestindo a camisa mesmo do parto humanizado. Para as instituições que não têm, a gente tem a bola, o chuveiro. Eu levo todo o meu material para o parto, levo os óleos essenciais, eu levo o rebozo e tudo que a gente pode fazer, né, para fazer com que essa mulher se torne a protagonista, porque esse protagonismo foi roubado com essa mudança, né, de parto que saiu da casa e foi para a instituição. Hoje está se voltando. Hoje a mulher tem sido, né, a protagonista. E nós, profissionais que assistimos, né, que prestamos assistência qualificada para ela, somos meros coadjuvantes, né? É o dia da mulher, do parto dela. Então, ela vai fazer ali, né, todo o papel de protagonismo e a gente só auxiliando e ajudando o que é a própria fisiologia, né, do corpo, ou ainda que seja uma cesárea, tudo ali vai acontecer de forma mais humanizada possível. Sim. Esses partos em casa geralmente são acompanhados por doulas. Qual é a diferença de uma enfermeira obstetra para uma doula? Parto em casa pode ter a doula na equipe, mas o parto domiciliar planejado, ele tem que ter mínima, o que é previsto, né, por lei, 2 enfermeiras obstetras, uma para a mãe e outra para o bebê. A doula, ela pode fazer parte da equipe, a doula, ela vai trabalhar com as técnicas não farmacológicas de alívio da dor, levando tranquilidade. A enfermeira obstetra também faz isso, mas a gente tem um foco mais voltado para assistência técnica, né? E a doula, ela tem essa pegada aí de ajudar, de apoiar, né? Então, assim, a doula, ela não precisa ter uma formação na área da saúde. Entendi. Ela pode fazer um curso de doulagem, né, de doula, e ela pode ajudar essas mulheres. É um trabalho incrível, né? Tem instituições de São Paulo que tem doulas assim contratadas ou como que fala, quando elas fazem, elas se dispõem a ajudar e às vezes elas nem recebem. Em instituições grandes, às vezes tem mulheres que vão ali para ajudar. Geralmente, se você for pegar a história dessas mulheres que vão ali, muitas delas passaram por situações bem difíceis no parto, né? Então, é isso. Aí a diferença seria essa. A enfermeira obstetra, né? Eu tenho a formação, a graduação em enfermagem e fiz depois a especialização em enfermagem obstétrica, que são mais 2 anos de estudo só na área da mulher, do recém-nascido, da amamentação, é bem voltado para a área materno-infantil. E quanto à questão do parto para a saúde do bebê, essas modificações que você tem falado, que tem surgido aí, tem melhorado a saúde do bebê, né, ali naqueles primeiros momentos? Você viu se teve avanços nessa área também? Tipo assim, da qualidade do parto, tem melhorado a qualidade da saúde do bebê também? O que a gente vê hoje em dia é a assistência ao parto, ela está mais qualificada. Os profissionais, eles estão estudando mais, né? Então, a gente vê menos situações de risco como antigamente, né? Eu vejo os profissionais mais atualizados, né? Principalmente os médicos que estão chegando agora, eles vêm com formações muito boas fora daqui, né? E quanto mais, eu falo isso até para mulher. Eu falo para a mulher, estuda parto. Você vai fazer uma prova, você estuda. Você vai entrar numa faculdade, você estuda. Aí você fica grávida, você não estuda? Você não é obrigada a acreditar em tudo que eu tô falando. Eu falo isso para elas, né? Por quê? Porque quanto mais a mulher estuda, menos mentira ela acredita. Né? Quanto mais nós profissionais estudamos, mais condições de oferecer uma assistência qualificada, um parto de menor risco. Então, eu acredito que isso, sim, de fato, vai desencadear num bebê tipo, mais saudável. Teve épocas assim que o parto era um evento
eu não posso dizer traumático, mas um evento amedrontador, né? Porque, tipo assim, tudo tinha risco. Você tinha risco de perder a esposa, você tinha risco de perder o bebê, ou risco de perder os dois. Principalmente então, tipo assim, nesse boom aí, né? nesse Violência boom obstétrica. de violência obstétrica. Então, tipo assim, tudo era medo, tudo era assim, será que vai sair, não sei o que e tal. Então, assim, a gente vê que realmente nessa qualidade, né, nos estudos das enfermeiras obstetras e dos médicos, né, obstetras, a gente vê que houve ali um ganho, um boom, e até mesmo uma redução da mortalidade infantil. Sim, reduziu demais. Reduziu demais a mortalidade infantil, reduziu as questões da Materna mortalidade infantil, da materna. né? Morria muita mãe também. Morria muita mãe por excesso de sangramento. Aí eu sempre falo sobre isso, porque às vezes chega uma mulher pra mim, Lucas, que elas querem porque querem parto normal. Aí, pensando na questão que a gente precisa preparar ela para as duas possibilidades, algumas me confrontam, falam, mas antigamente não tinha cesárea, por que agora acontece tanto? Eu sei que tem muitas cesáreas que elas realmente, elas são desnecessárias. Elas são totalmente desnecessárias, mas tem muitas que são para salvar a vida. E aí eu sempre vou levar para essa questão. Eu falo, não, realmente, antigamente não tinha, mas também as mulheres morriam. Era muita morte materna, infantil, muitos bebês que não nasciam bem, né? Então, ou nascia a todo custo, né? Então, eu falo que o parto, ele é normal. Tinha que escolher entre a mãe ou o bebê, né? Tinha demais. Né? Hoje em dia a gente vê bem menos isso. Né? Eu já fui do comitê de mortalidade materna aqui em Alfenas. Nossa, a gente fechava ano assim, praticamente com zero, né? Então, isso é muito gratificante, é coisa da evolução mesmo. Sim, eu acho que a mulher ter voz é uma coisa muito importante. Não sei se você assistiu a série da Charlotte, da Rainha Charlotte. Durante o parto dela, teve uma complicação, e aí os médicos foram perguntar pro rei. Eu assisti, a Carol me obrigou a assistir a Rainha Charlotte. Ai, é muito bom. E aí ele foi perguntar pro rei, tipo, qual dos dois que eu escolho? Aí ele falou, não tem que escolher. E primeiro que ele não podia nem entrar no quarto. Aí ele pegou e falou, não, eu vou entrar. Não quero saber, o problema é de vocês, a legislação de vocês, eu sou o rei, eu vou entrar. E ele entrou e acompanhou. Aí ele falou, não vou escolher, você tem que salvar os dois. E aí ela começou a falar, tipo, eu estou no parto, me escuta, eu quero isso, faça isso. E aí, tipo, ele falava com o cara, o que eu faço? Qual é a sua opinião? Então, não tinha voz. Não, hoje ter a voz, você escolher, por mais que às vezes não aconteça da forma com que é planejado, porque é como tudo na vida, mas ter essa voz é muito importante. Eu tive uma situação do pai ter que ter uma voz no parto, porque era uma paciente que a médica dela estava viajando e ela pegou um plantão. E o parto evoluiu super bem, nós levamos ela assim bem pertinho de nascer, já estava de uns 8 centímetros mais ou menos, e a médica foi já, né, mirando para fazer episiotomia, né, que é o corte do períneo. E aí ela percebeu e ela falou assim, o que você está fazendo? E a médica não respondeu. Ela falou assim, você não vai me cortar não, né? Ela tem um sotaque de BH. Você não vai me cortar não, né? E aí a médica fingiu que não ouviu. Aí eu peguei e falei para essa profissional. Falei assim, doutora, ela não quer que faça episiotomia nela. E aí ela continuou fingindo que não ouvia. Sério? Foi. E aí ela foi, não, esse bebê não vai nascer, precisa cortar, senão não vai passar, não vai ter passagem. Aí precisou do marido dela se posicionar, porque tinha duas vozes ali, feminina, ela também era mulher, poderia ter se colocado no lugar daquela mulher, não tivemos voz. Aí precisou do marido dela dar um passo à frente e falar assim, qual que é a parte que não é para cortar a minha esposa que você não entendeu? Aí acabou. Aí ela escutou. Aí ouviu e não cortou e... O bebê nasceu normal. Nasceu bonitinho e pra nossa surpresa, que não é nem comum no primeiro filho, às vezes lacera um pouquinho, uma laceração fisiológica, é normal. Ela não lacerou, foi períneo íntegro. Aí eu falei, doutora, olha que beleza, né? Um períneo íntegro, né? E nem precisou, né? De intervir como a senhora queria. Então, assim, acontece. São poucas as situações. Hoje em dia eu quase não vivo situações.
As mais tristes que eu vivi foi na cidade que eu dava aula. Nossa, era terrível. Qual situação que você chegou a ver lá? Tipo assim, você pode falar, alguma assim? Já. Teve uma situação que a paciente tinha uma cesárea anterior. Ela estava tentando, né, uma VBAC, via baixo para cesárea, e dela contratou a gente, ela ia ter bebê pelo SUS, e não dava tempo, né, de trazer para cá, nem nada, porque aqui eu conheci os médicos, eu sabia, né, que poderia ter uma possibilidade. A médica de lá falou para ela que se ela chegasse ganhando, que não teria nenhum problema, e assim a gente fez, eu levei ela em dilatação total, faltava um pouquinho para descer. Quando o médico viu que ela tinha que era paciente de cesárea anterior, ele surtou. Ele surtou, era bem senhor já, ele surtou. Ele falou, que isso? Vocês estão ficando tudo loucos. Que é isso? Esse bebê vai morrer. E ela, dilatação total, estava ali num plano, a gente chama de plano 0, mais 1, mais ou menos. Faltava um pouquinho ainda para aquele bebê acabar de descer. E isso leva ali ainda uns 40 minutos, talvez, né? E aí começou toda aquela confusão, e parecia que eu estava num filme de terror. Eu falei, gente, não acredito que eu estou vivendo isso, né? E era real. E a paciente chorando, e ele pegou no braço dela e falou, nós vamos para cesárea agora, senão você e o seu bebê vão morrer. E aí o marido dela tirou a mão dele do braço da esposa, falou, você não vai segurar a minha esposa assim, nós só vamos para cesárea. Se as minhas enfermeiras, era eu e mais uma, lá dessa cidade também, muito competente, antiga, era funcionária antiga dessa instituição. E se as nossas enfermeiras falar que ela está correndo risco de vida, o senhor leva ela, caso contrário, não vai. E aí, nós não podíamos falar que ela estava correndo risco, porque ela não estava super bem, fez cardiotoque, estava tudo bem. Tudo redondinho. Tudo. E aí, eu falei que não, que estava tudo bem com ela e que naquela situação que ia ser traumático para ela, para uma cesárea. E aí, depois disso, aí ele queria saber quem a gente era, pedindo credenciais. Eu nunca fiz isso, foi a primeira vez. Falei, qual que o senhor quer? Se o senhor estiver achando que eu estou brincando de obstetrícia, eu não estou aqui para colocar ninguém em risco. Né? E eu apresentei as minhas credenciais. Ele pediu isso? Pediu, e eu dei todas. Você quer em ordem alfabética? Eu nunca fiz isso, porque realmente foi um desrespeito com aquela mulher, sabe? E aí, depois disso, aí ele ficou quieto, ele viu, não sei se ele achou que eu não tinha, sei lá, nenhuma formação, né? E a outra também. A outra eu já conhecia. E era uma instituição que, inclusive, eu era professora supervisora de estágio ali. Aí eu achei até que eu ia ser mandada embora, mas não fui, não. Eu fui mais respeitada depois disso. Porque a gente tem que saber a hora de falar, tem que saber a hora de defender, né, aquela mulher. E aí ela passou por uma... aí ele falou, se você quiser assumir, então você pode assumir. Eu falei, eu não sou funcionária da instituição, eu trouxe ela para ter o bebê. E eu posso acompanhar aqui, mas eu estou aqui como uma profissional externa, né? E aí, depois disso, aconteceu uma coisa que chama distócia emocional. Eu até li algo sobre isso. Aquele bebê, e aquela mulher se vê numa situação de tanto risco externo que aí paralisou, aí não desceu mais. Só que aí, depois disso, o plantão virou, aí foi, né, precisou de ir para cesárea, porque aí não desceu mais, muito medo, né? Como também, muito né? choro. Correu tudo bem, bebê nasceu super bem, no dia seguinte já teve alta. Mas foi uma situação assim que eu não quis mais, sabe? Me aventurar em outros lugares que as pessoas não conhecem, o que de fato pode ou não acontecer, né? Então, você colocar uma situação de risco que não é só para você manter uma palavra, eu achei que foi muito cruel para ela. Desnecessário, para essa paciente. Você falou. Tipo assim, tava tudo bem, tudo redondinho. Aí coloca essa situação como se fosse uma situação emergencial para obrigar ela a fazer uma cesárea, a ponto de aí sim você interromper o processo de parto que tava normal. Sim, tava fluindo super bem. Jesus. Aí agora via abaixo para cesárea, só aqui no nosso município tem profissionais atualizados que sabem que vai dar certo, E assim, ainda há por parte de alguns médicos alguma resistência às enfermeiras obstetras, ou eles já estão mais
abertos para o diálogo, para essa troca de informações? Eu peguei uma fase que era muito boa. Como quando eu trabalhei no Santa Casa, os plantões médicos, eles eram à distância. Então, tudo era as enfermeiras obstetras. Desde a chegada da paciente na instituição, a gente avaliava, conduzia todo aquele parto. Quando não dava tempo deles chegarem, a gente também assistia, né? Não é fazer o parto, fazer parto é errado. Quem faz parto é a mulher e o neném. Mas a gente assistia todo aquele nascimento, né? Suturava quando precisava. Então, assim, nessa fase que a gente trabalhou ali, era eu e mais 3 enfermeiras, todas nós sempre fomos muito respeitados por toda a equipe médica. Hoje, não vejo que seja diferente lá, né, nas todas, né, instituições que eu passo, mas hoje a minha atuação dentro do hospital, dentro do hospital eu não tenho condutas, é mais fora para comunicar aquele médico. Então eu vou para casa daquela paciente, eu avalio, eu vou conduzindo ela e eu comunico com o médico dela. Sim, entendeu? Então existe uma relação de bastante respeito. Aí dentro da instituição eu evito procedimentos, porque a equipe lá já vai fazer. Então, por exemplo, se eu vou tocar a paciente, o médico já vai ter que tocar, é um procedimento invasivo, né? Então, ali dentro do hospital, né? A gente trabalha mais como doula no hospital do que como a própria enfermeira obstetra. Sim, tá? Mas existe uma relação bem bacana aí entre os profissionais. Você comentou da médica que queria realizar o corte do períneo. Você era plantonista, né? Você acredita que o excesso de pacientes ou uma falta de paciência para agilizar esse processo que levava esses médicos a querer cortar, a querer agilizar, a querer acabar logo com o parto? Já aconteceu muito isso. E que hoje ainda existe, sim, uma sobrecarga muito grande de trabalho mesmo, porque são muitas pacientes, porque Alfenas é uma cidade que ela recebe toda a região para ter bebê. Então, ela dá uma congestionada nos setores, né, de saúde. Então, existe, sim, mas não justifica uma violência. Até porque eu não vejo, não tem ali. Faz tempo que eu não vejo alguém, isso aí já tem muito tempo. Eu não vejo. Então, assim, eu não vejo ninguém empurrando a barriga e o bebê nasce. Eu não vejo ninguém mais cortando períneo, o bebê nasce. Então, assim, de fato, ficou mais do que comprovado de que era técnicas desnecessárias. Totalmente. Certo. Gente, eu vou ter que me despedir de vocês, que eu tenho que ir pra audiência agora, tá? Então, tipo assim, vou deixar vocês com a Cris. Ela tem uns problemas de dicção, de dislexia. Vai dar certo, gente. Mas vai dar certo, viu? O toque da Cris aqui. Torçam lá pra mim na audiência pra dar tudo certo, Stefania. Vai dar tudo certo. Muito obrigado, viu? Desculpa ter que abandonar o seu programa foi um aqui. prazer, viu? Tá, Revelo. Não, revelo depois de tantos anos. Pra quem não sabe, a Stefania trabalhou na mesma escola que eu. Estudei lá no... Era pitico. Eu era pitico, então vocês sabem que o tempo foi longo. Mas muito obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Depois vocês mandam o link pra mim do episódio. Aproveita e já segue a gente aí no @PodPharmaPodcast e no canal do YouTube também, PodPharma Podcast. Porque depois eu quero assistir esse programa aqui, porque ele tá interessantíssimo. Porque eu também tenho desejo de ser pai futuramente, aí, se Deus quiser. Então a gente tem que estudar sempre. Vai ter Stefania acompanhando o acompanhando parto. o parto. Eu acho que você vai ter que colocar ele. Vai desmaiar, né? Tem alguns que desmaiam. Eu só peço pra ter um pouquinho de paciência ao que o neném nascer, porque a gente precisa dar uma assistência pra mãe, pro bebê. Não, eu desmaiar. Eu vou tentar. Se ele desmaiar, você vai ter que mandar foto pra gente, por favor. Puta que pariu, eu tô cercado de inimigo. Gente, brigadão vocês que estão assistindo. Stefania, mais uma vez, obrigado. Tá, Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, boa audiência. Stefania, vamos pra caixinha de perguntas, então? Vamos. Ô, Gustavo, você coloca pra gente, por favor? Vamos lá. Gente, lembrando que a gente sempre coloca a caixinha de perguntas antes no Instagram, então já segue a gente, @PodPharmaPodcast, que a gente conta quem que vai ser o convidado pra gente trazer as dúvidas de vocês também. Primeira pergunta: qual é a melhor forma de ajudar minha esposa na hora do parto? A gente tá falando do Lucas desmaiar? Não desmaiando. Não desmaiando. A melhor forma de ajudar a esposa na hora do parto, eu sempre falo que é manter a calma com ela, manter a tranquilidade, porque às vezes ela vai estar estressada. Então, assim, fazer aquele papel de suporte mesmo. Às vezes ela vai, né, querer apertar, vai querer dar uns gritos. Então, apoiar, né, olhar nos olhos e falar, olha, você vai conseguir. E, é claro, ajudar ela a garantir uma equipe que vai assisti-la de forma
dentro do que ela deseja, porque o parto é dela, né? Então, se vocês pensarem nisso antes do bebê nascer, já é uma forma muito de ajudar, porque quanto mais tranquila ela chegar ali para o parto, pode ser o que for, pode acontecer, né? Dependendo do limiar de dor, tem mulher que sente mais, muito mais, outras menos, independente do que for rolar no parto dela, ela se sentir acolhida, se sentir apoiada, se sentir abraçada, dá uns beijos nela na hora do parto, que libera ocitocina, com certeza vai ajudar muito. Para isso, seria importante que o pai participasse dessas consultas de pré-natal, seja com o médico, com a doula, com a enfermeira, com a fisioterapeuta, para saber o que está sendo programado também, né? Com certeza. As minhas consultas de pré-natal com as minhas pacientes, muito difícil um pai não ir. A maioria, eles vão em todas. Isso é muito bacana, porque eles vão se inteirando, né? Eles vão... aquilo que era novo, aquilo que gerava medo, de repente ele já está falando a linguagem, já está pensando em algumas possibilidades, se acontecer isso, como que eu faço? Então, é bem bacana. Super bom, importante. E o que você falou também da mãe ir estudando, o pai também, né? Com certeza. Tudo que pode acontecer. E hoje tá uma belezinha, eles fazem curso, contrata enfermeira obstetra, faz curso de amamentação... Tá uma belezinha. Eu falo que é um perfil dessa geração, que eu tenho, assim, admirado muito. Não é um ou outro. Todos os casos que a gente vai, os pais muito participativos, muito colaborativos. É bacana, dividem, fazem revezamento à noite quando o bebê chora muito, é uma belezinha. Ai, que bom, fico feliz em teve saber. Um pai essa semana que entrou em contato comigo que queria ajudar a esposa, que tá achando que ela tá muito emotiva, tá com medo dela ter uma depressão pós-parto, pediu uma indicação de uma psicóloga materno-infantil. E aí eu achei super bacana, porque partiu dele. Sim. Então esse é o perfil dos pais que tem chegado para nós e eu tenho achado isso muito legal. Está sendo maternidade e paternidade muito saudáveis. E a depressão pós-parto, o pai vai ser muito importante se esse processo acontecer, né? Lembrando que a depressão pós-parto são poucos casos que acontecem. Geralmente, a mulher, quando ela tem o bebê, ela passa pelo blues puerperal. E aí até é importante, né, sobre essa pergunta. O blues puerperal, ele acontece na maioria das mulheres, 85% das mulheres, elas têm o blues puerperal, que na verdade é aquela debilidade emocional. No dia do parto, eu costumo dizer que os hormônios do parto, eles estão lá em cima. E aí o bebê nasce, ele não cai gradativamente, essa taxa de hormônio, que deixa a mulher alegre, feliz, sorridente, querendo tirar foto. Ela despenca. Essa taxa hormonal despenca e ali vem a debilidade emocional, medo, bebê chora, bebê tá com fome, a culpa é minha, tudo a mulher se culpa, né? Então aí ela fica bem emocionalmente abalada. Passa rápido. E aí eu sempre falo, oferecer apoio para essa mulher, abraça ela, elogia ela, fala, você tá sendo a melhor mãe que nosso filho poderia ter, né? Então ela precisa ouvir essas palavras de afirmação que com certeza vai ajudar muito ela a sair desse processo mais rapidamente ainda. E ele já é rápido. Esse passa rápido é uma semana, 2? Em torno de 15 dias. Baby blues ou blues puerperal. Por isso que seria importante, além do pai, quem tem a possibilidade, estar junto com a família, estar junto com a mãe, estar a gente chama de rede de apoio. Sim. Super importante. A rede de apoio familiar, pai, mãe, sogra, os avós, né, no quem geral, as tias, rede de apoio profissional. Até porque é muito importante. Eu acompanho mulheres aqui e mulheres assim, que entendem do assunto e que sabem que às vezes a avó tá falando algo que não tem nada a ver. Às vezes elas mandam mensagem, Stefânia, lá na visita puerperal, tenta fazer uma reunião, fazer umas orientações com todo mundo junto, mostrando que as coisas mudaram, que a realidade mudou, que agora não se usa mais tais práticas. Elas pedem isso e eu acho bem bacana, porque eles ouvem a gente de fora, né? Até o famoso chazinho, né? Que antes dava desde o início para cólica e que não é mais recomendado, né? Muita coisa que se fazia antes e que hoje não se faz. Até procurar umbigo, antes utilizava álcool 70, agora não está mais utilizando? Então, tem uma nova diretriz que tirou, tenho alguns pediatras de confiança minha aqui que não
não está orientando dessa maneira, e eu fico com eles, porque eu acho que o álcool 70, além dele acelerar o processo de mumificação daquele coto, para ajudar a cair, ele é antisséptico, porque eu já cheguei em casos que estava muito sujo, né? Então, e aí a mãe não sabe, aí não precisa passar mais nada, e aí pode ser até um meio de contaminação, né? Então, eu prefiro... Você ainda está aderindo a ele. Sim. Entendi. Acho que não vou deixar, não. Gustavo, próxima. Você já presenciou casos de violência obstétrica? Já, esses casos, né, que eu mencionei. Mas foram muitos. Nossa, muitos. Além desses que eu já mencionei, né? Hoje, graças a Deus, conforme eu disse, né? Nossa, Deus, melhorou demais. Continue diminuindo mais ainda. Eu espero que seja uma realidade que está acontecendo em vários outros lugares, porque eu estou falando a nível de Alfenas, eu atuo mais aqui, né? Hoje eu não faço região mais como eu fazia. Então, eu não posso garantir acerca das outras cidades. Mas aqui melhorou muito, e eu falo que tem aí um trabalho, né, assíduo que tem sido feito. Eu acho que as redes sociais ajudaram bastante nisso. Eu não sei se foi ano passado, ano retrasado, a Chantal, uma influenciadora que sofreu, infelizmente, violência obstétrica, falou muito sobre, acho que alertou muitas mulheres na mesma situação a se atentarem que aquilo não era comum, não é nem a palavra, né? Correto. Então, infelizmente, tem que acontecer com alguém famoso, né, para a realidade mudar. Infelizmente, porque são situações que se vive, né, que as mulheres vivem todos os dias. Teve vários outros tipos, né, de violência que chegou nas mídias, aquela mulher da cesárea que foi violentada, né, pelo médico, o anestesista. Então, assim, são muitas as situações que é triste, né, da gente pensar. E aí, às vezes, a gente pensa, né, a gente está fazendo um trabalho, e é um trabalho de formiguinha. E, às vezes, eu falo, nossa, a realidade está mudando por aqui, mas poderia estar tão melhor, né, em outros lugares, poderia todo mundo ter acesso, né, a profissionais qualificados, profissionais que amam aquilo que faz. Porque, na verdade, a gente precisa amar o que faz. Né? Eu falo que hoje eu atuo, eu saio para um parto, eu tenho hora para sair de casa, não tem para voltar. E se o profissional não tiver isso como uma missão, como algo que ele acredita para ajudar essas mulheres, ele pode levar para ela algo que não é bom. Até porque você está deixando a sua família para ajudar e todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem problemas. Então, eu não posso despencar naquela mulher que está vivendo um momento único algo que é pessoal meu, que é particular. Então, a gente saber diferenciar isso, saber separar isso não é fácil, mas é necessário. Com certeza. Qual a diferença entre parto normal e cesárea na recuperação? Certo. Lembrando que o parto normal, ele é um parto fisiológico, né? Então, não tem como eu falar que é a mesma coisa, porque não é. A cesárea é uma via de parto, né? Porém, ela se trata de uma cirurgia de médio porte, né? Que tem inúmeros riscos. Então, a gente não pode simplesmente romantizar, né, e colocar no mesmo container aquela mulher que não precisa de uma cesárea para aquela que realmente precisa, né? Mas o parto normal, ele é fisiológico, né? A mulher, ela acaba de ter bebê, ontem na sala de parto mesmo, a paciente já foi pro banho, já tomou e já colocou o pijama nela, e ela queria a pé, andando pro quarto, mas não podia, tinha que ir na cadeira. Ela, certeza, ela estava muito bem, né? Deve ser muito gratificante ver uma paciente assim, muito, né? Muito. Mas passa uns perrengues até nascer, né? O outro não passa o perrengue para nascer, mas depois tem todo aquele processo, né? De recuperação. É uma cirurgia. Então, a gente precisa. Antigamente, as mulheres guardavam tão bem o resguardo, né? Hoje em dia, as mulheres querem... eu falo para as mulheres, gente, não procura serviço, porque vocês vão achar. Porque 20 dias, a família, a rede de apoio, tá todo mundo ali. A mulher vai recuperando, vai todo mundo cuidando da sua vida, né? Então, eu falo para elas, nos primeiros dias, dedica a amamentar, que ninguém pode fazer por você. Mas as outras coisas todos podem fazer, né? Então, independente de ser normal ou ser cesárea, é necessário ter
ter vamos usar essa palavra mesmo, né? Resguardo. É necessário se resguardar, né? A mulher tá bem depois de um parto normal, mas por dentro existe uma ferida placentária, né? Que está cicatrizando. E assim como uma cesárea, né? A cesárea é uma cirurgia, a mulher vai ficar debilitada, ela vai inchar e aí vai demorar para voltar ao seu estado normal. Então, independente da via de parto, ela precisa se resguardar e se cuidar, né? Ela precisa estar bem para cuidar dos delas, né? Sim. Pede para ela contar o parto que não deu tempo de chegar até o hospital. É lindo. Acho que essa é a pergunta da Juju, né? Que a gente tinha visto. Nossa, foi muito legal, gente. É assim. A paciente, eu vou citar, porque todo mundo ficou sabendo dessa história na cidade. A Camilinha é uma amiga minha. A gente graduou juntas e fez mestrado juntas. E ela foi o segundo parto dela, a Gabi, e ela tem um pródromo. Pródromo é aquela vai, não vai, e não engrena o trabalho de parto. E ela fica, assim, as últimas semanas dela, ela fica bem debilitada, assim, muitas contrações de treinamento. A gente ia na casa dela, não, espera um pouquinho, falta pouco. Até o dia que ela ligou e falou assim, Estê, eu acho que hoje vai, tá aumentando a contração. Ela tava na missa e eu tava no culto. E aí eu falei, olha, tô terminando aqui, vou falar para as crianças, que eu tava com as crianças nesse dia. E aí você conclui aí, eu te encontro na sua casa agora mesmo. Aí eu fui para casa dela, passei em casa, peguei roupa de parto, troquei, peguei a mala. Cheguei na casa dela, ela já tinha 5 centímetros de dilatação. Nossa Senhora. Aí eu comuniquei, nasce com 10. Aí eu comuniquei a médica dela. E aí eu falei, doutor, eu acho que não vai demorar, tá um colo bom, tá de 5 já, as contrações estão boas, estão ritmando, e eu não vou demorar para ir, não. E aí ela falou, não, então tá bem, a hora que você estiver indo, você me avisa. Aí passou uns 40 minutos, a gente na bola, bonitinha, aí a Camilinha, ai, tô com uma vontade de fazer cocô. E é um dos sinais de expulsivo. Aí eu fui na lógica humana, falei, bem, mas eu olhei, ela tem 40 minutos, estava de 5, não vai ser, né? Eu fui na lógica humana. Aí ela, não, mas fica tranquila, Estê, é porque meu intestino tá preso tem muitos dias. Falei, então tá, vamos fazer o seguinte, vou te levar pro banheiro e depois nós já vamos pro hospital, então. Ela, não, tô combinado. Aí a gente foi, ela realmente conseguiu fazer, acho que aliviou ali a região do reto onde o bebê passa, né? Aí passou um tempinho. Aí, em seguida, ela começou a fazer força, que a gente chama de puxo involuntário, quando a mulher começa a empurrar para o bebê nascer, sem a gente falar nada. E ela começou a fazer aquela força. Aí eu, Camilinha, você já não acabou? Ela já, mas eu não consigo parar. Eu falei, não, então peraí, para tudo. A hora que eu olhei, eu falei, Camilinha, a Gabi tá nascendo. Aí ela, não esqueça a vozinha, viu, Camilinha? Te amo, amor. Não esqueça a vozinha dela. Ela, você jura, Estê? E aí eu falo, e as fotos ficaram lindas, porque o marido dela é fotógrafo. Aí a líder dela, lá da igreja dela, tava lá, já gritou, Rafa, corre que a Gabi tá nascendo. E já chegou lá com a máquina e foi aquele vucu-vucu no banheiro. Já desistiram de ir pro hospital? Aí não dava tempo, não dava. E aí o bebê nasceu, né? E eu gosto daquelas fotos que eu falo que ela me resguarda, que é igual aquele bebê que nasce no ônibus, que nasce no carro, que não dá tempo, porque não deu tempo de colocar luva. Aí na foto dá pra eu ver, eu pegando ela e colocando no peito da Camilinha e eu sem luva. Meu Deus do céu. Eu falo, essa foto ficou boa, que essa aqui me respalda. Porque assim, como eu tenho, né? Eu trabalho com vários médicos, eu nem tenho material de parto para eles mesmos saberem que se algo acontecer desse tipo foi porque realmente não deu tempo. Foi aquele parto que a gente chama de parto a jato, né? Um parto precipitado, que é aquele parto que acontece muito rápido. Então, e aí acabou de nascer, aí eu liguei pra doutora e eu tava apavorada, porque foi assim que eu terminei meu doutorado, que eu comecei a atuar aqui como enfermeira autônoma. Eu acho que foi um dos meus primeiros partos com essa médica. Eu falei, e agora? O que ela vai pensar de mim? Que eu não sei avaliar, né? No mínimo que eu pensei. Aí eu liguei pra ela, falei, doutora, nasceu. Nasceu.
Aí ela, não, primeiro ela falou assim, nós já estamos indo pro hospital? Eu falei assim, não, tô te ligando pra falar que já nasceu. Ela, o quê? Meu Deus do céu. Tá bom, então a gente se encontra no hospital. Aí nós chegamos no hospital, foi muito legal. Tava na pandemia, nós de máscara, a Camilinha com o neném de baixo, com o cobertor jogado por cima. Meu Deus. E aí, depois disso, aí eu não esqueço a palavra dessa médica, que eu amo muito, ela é uma querida. Ela brincou assim comigo, ela falou, você já tá pronta pra fazer parte da minha equipe. Agora eu sei que você sabe. Que bom, estava com medo de um comentário ruim. Foi... Eu fiquei, porque assim, a gente não é essa a proposta, né? A proposta é chegar com tempo na maternidade, né? E, enfim, mas foi muito legal, foi uma experiência muito linda. Aí depois a Camilinha falou que ela teve um sonho, que aconteceu algo desse tipo, ou uma experiência com Deus, algo assim. Aí eu falei, por que você não me contou isso antes? E ela, porque senão a gente ia muito rápido para maternidade. Ou seja, Deus falou pra mim, eu sabia que ia ser aqui, eu não podia te contar. Pra você não ficar nervosa. Não, pra não querer levar ela antes da hora e atrapalhar o sonho dela, né? Sim, com certeza. Mas foi lindo, foi muito legal. Depois disso, ela já teve outro bebê comigo. Aí a hora que a bolsa estourou, o marido dela ligou, a Camilinha falou que só sai do banheiro a hora que você chegar. Eu falei, não cai na outra não. Vocês podem vir, que agora esse vai nascer lá no hospital. E tava nascendo mesmo. Jura? Tava. Ela é parideira, porque ela demora um pouquinho pra entrar em trabalho de parto e depois escorrega. Vai rapidinho. Uma belezinha. Meu Deus do céu. Cada parto vai ter um tempo, né? Vai variar de mulher para mulher, mas o que é uma média? O primeiro demora mais, entre 12 a 14 horas, quando está correndo super bem. Mas aí as primeiras contrações vão ter um espaçamento maior. As primeiras contrações é chamado de fase latente. 0 a 4 centímetros de dilatação, são contrações que não são tão regulares, elas não são tão efetivas, elas têm uma duração, um tempo mais curto. E aí depois, quando a mulher entra na fase ativa, que é 5 a 7 centímetros, a contração já melhora um pouco mais, ela já mudou de fase, ela começa a mudar o rostinho. Então, assim, eu não fico fazendo toque toda hora, porque eu já aprendi a identificar a fase do trabalho de parto na expressão corporal dela, o corpo fala, né? Entendi. E a fase ativa, avançada, né, que é a última fase, ela é de 8 a 10 centímetros. É a fase mais já partindo ali pro expulsivo. Lembrando que a hora que o bicho pega mesmo, a partir de 6 centímetros, né, que é a fase ativa, a mulher pode tomar uma analgesia de parto, e aí ela... A de ontem, nossa, foi uma belezinha, pegou super bem. A analgesia dela pegou super bem. Então, assim, ela teve poucos picos de dor intensa. Foi um parto maravilhoso. Ai, que delícia. Como saber se o bebê mamou o suficiente? Essa é a mãe de primeira viagem. O bebê, ele dá sinais, né? Lembrando que nós estamos no agosto dourado, né? Um tributo aí ao aleitamento materno. Eu amo trabalhar com amamentação. E os sinais de que o bebê mamou o suficiente, ele solta sozinho o peito, ele fica mais relaxadinho, a própria mãozinha dele vai ficando mais aberta. E um outro sinal importante é o bebê tá fazendo xixi e cocô. Então, por exemplo, a mãe colocou o bebê no peito e aquele bebê, ele mama 3, 5 minutos e já dorme, ela tem que observar. Tem que ser uma mamada aí de 20 a 30 minutos, porque se é uma mamada muito curta e ele já dorme, ele pode estar num quadro de hipoglicemia e ela achando que ele está saciado, né? Então, quanto mais o bebê mamar naquele horário da mamada, que deve acontecer entre 2 a 3 horas, né? Essa mamada deve acontecer. Eu gosto de falar para as mulheres tentar durante o dia a cada 2 horas, porque aí à noite, se passar um pouquinho de 3, não tem problema. Ele tem uma reserva boa ali durante o dia. E aí, com isso, a gente consegue trabalhar ganho de peso e outras coisas que são importantes aí pro bebê principalmente no primeiro mês. Entendi. O que fazer para reduzir o desconforto na gravidez? Qual desconforto será, né? Pode ser um desconforto físico, né? Da barriga, acho que para dormir. Eu acho que a atividade física é super importante. Ela alimentar bem, fazer atividade física, alongamento, a fisioterapia pélvica, pilates, ajuda muito a mulher, principalmente que quer o parto normal. O alongamento, a caminhada ajuda muito, abre espaço na pelve para esse bebê descer, e fora que ela tem contato, né? Principalmente se ela conseguir caminhar na rua, contato com
o ambiente externo, com a natureza, isso ajuda muito. E agora, se for, por exemplo, um desconforto de enjoo, né? A mulher, ela pode, ao levantar, ela observar o que come, causa enjoo, né? Ela pode optar por um alimento mais cítrico, né? Uma bolachinha de água e sal ajuda também a aliviar aquele desconforto de enjoo, de náusea. E aí vai depender muito do desconforto, né? Às vezes, se ela tiver uma queda de pressão, tem mulher que às vezes a pressão cai muito na gestação, então procurar um momento que der, né? Deitar e levar as pernas para melhorar o retorno venoso. Então, assim, tem várias coisas que dá para fazer. Para a mulher que já está decidida, que ela quer uma cesárea, todo esse preparo com pilates, terapia pélvica, também é importante? Eu acho que sim. Eu diria que sim, indicaria, né, as colegas que trabalham com o pilates, que trabalham com a fisioterapia pélvica, independente da via de parto, porque ela vai trabalhar a musculatura, né? Então, independente, né? Hoje as coisas mudaram muito, né? Eu assisti o podcast da Dani quando saiu, uma querida, a Dani, e ela fala sobre até a questão da cinta, né, que hoje não se usa mais. Então, assim, são orientações que vão mudando, as coisas vão atualizando e a gente vai vendo que realmente faz sentido, né? Então, acho que vale a pena, né, a gente sempre correr atrás. Tem mais uma, Gustavo. Qual a diferença entre doula e parteira? Acho que eu já falei, né, que a doula e a enfermeira obstetra. A doula, ela não precisa ter uma formação na área da saúde, ela pode ser qualquer outra coisa, ela faz um curso e ela consegue auxiliar mulheres, né, dando principalmente esse suporte psicológico, né, de auxílio no alívio da dor, ela consegue fazer tudo isso. A gente faz tudo isso que a doula faz, inclusive a enfermeira obstetra, ela pode dar o curso de doula, de doulagem, e aí só que a enfermeira obstetra a gente tem um olhar técnico, né? A nossa formação a gente consegue fazer uma avaliação de todo o processo do trabalho de parto, de avaliação, a altura do bebê, se a bolsa está rompida ou não, para a gente passar um relatório mais técnico para o médico, né? Eu, por exemplo, isso para mim é muito importante, porque eu evoluo essa mulher a fase latente, ativa, eu evoluo em casa, então eu preciso de ter um conhecimento técnico até para eu passar para eles e eles entenderem direitinho como tá, para eles se organizarem também na agenda deles, né? Eu tô aqui com a tua paciente, tá distando centímetros, aí ele consegue ver o que ele consegue fazer antes da gente ir para a maternidade. Hoje ainda existe parteiras que não são médicos? Ou não? Porque antigamente tinha as parteiras que acompanhavam o parto na fazenda. A parteira não é médica. A parteira é... Hoje nós somos aqui. A enfermeira obstetra é a parteira especializada. Antigamente, entendi. As parteiras eram empíricas, né? Elas faziam parto, elas iam nas residências, faziam parto, mas elas não tinham uma formação técnica. Entendi. Mas elas aprendiam na prática e sabiam muito. Entendi. Né? Eu, por exemplo, eu trabalhei 4 anos na maternidade de Alfenas e quem me auxiliava muito, e eu aprendi muito com as auxiliares de enfermagem, porque antigamente elas que faziam os partos, os bebês chegavam, então elas sabiam muito, então eu aprendi coisas que eu não aprendi nas minhas pós-graduações, eu não aprendi com médico, a experiência, a prática soberana, na obstetrícia principalmente. Então as parteiras de antigamente era essas parteiras profissionais não médicos. É até chamado parteira profissional não médico. Entendi. Entendeu? Hoje as parteiras profissionais nada mais é que a enfermeira especializada. Entendi. Tá? O estresse corta o leite? Reduz a descida. Reduz sim, porque o estresse ele provoca hormônios que vai inibir essa ejeção do leite, né? Então, um hormônio que é contrário do estresse é a ocitocina, que é o hormônio do prazer, o hormônio do amor, e você precisa estar bem para liberar ele. E ele também, além das contrações uterinas para o bebê nascer, é um hormônio responsável pela ejeção do leite. A prolactina produz o leite e a ocitocina ela ejeta esse leite. Então, o estresse corta sim.
Por isso que é importante a mulher ficar calma, tranquila. A importância da saber rede que de tudo apoio. vai dar certo. E dá, né, gente? No final, tudo dá certo. Chega um bebê em casa, tudo muda. É maravilhoso. Ai, que bom. Stefânia, infelizmente a gente tá chegando ao fim. Muito obrigada por tudo que você compartilhou. Aprendi bastante e espero demorar um pouco para passar por essa experiência. Ainda não me sinto preparada, mas a hora que... vai chegar o momento. A hora que Deus mandar, ele vem. Vai chegar o momento. Sim. E meus parabéns pelo seu trabalho tão Muito bonito, que acho que obrigada. você inspira muitas mulheres. E pra quem é da região, né, está procurando, onde o pessoal te encontra aqui em Alfenas? Eu tenho meu consultório, né? Fica ali na rua João Paulino Damasceno, 543. E só que eu trabalho com horário, porque eu atendo muito em casa também. Então, visitas puerperais, muitos serviços eu faço em casa. E, por exemplo, ontem eu fui para um parto 7 da manhã, cheguei em casa 7 da noite. Então, Nossa Senhora. eu não funcionei. Eu tenho uma outra enfermeira que trabalha comigo, a Simone. Ela é enfermeira obstetra também. Às vezes eu tô para um parto, ela tá para o outro. Nossa, muito qualificada, foi treinada por mim mesmo, muito humanizada. Os pacientes também amam ela. E aí, geralmente, acontece isso. Às vezes eu tô para um lado, ela tá para o outro, mas eu sempre trabalho com esse agendamento, que pode ser comigo mesmo, meu WhatsApp. E podem também me seguir nas redes sociais, que lá dá para ver um pouquinho também Qual do que é meu a sua trabalho. rede social? É Estefânia, normal, Estefânia, _ enfermeira. Certo. Stefânia, não Stephanie, né? Não, Stephanie. Stephanie para os íntimos. Você quer deixar algum recado pro pessoal? Pode olhar pra essa câmera aqui, alguma dica, sugestão? Eu queria falar um pouquinho, né, que o nascimento em si, né, quando nasce um bebê, nasce também uma mãe, né, não só um bebê, mas são momentos que a mulher tem muitas comparações, muitos medos, muitos anseios, dificuldades, mas é super importante você saber que o seu corpo foi preparado para essa chegada, você também foi preparada para isso, e é importante também, né, você contar com pessoas que entendem do assunto, e eu acho que é um momento muito complexo para a gente estar sozinhos, né? Então, precisando, é claro que a gente está aí para auxiliar e acredite, né? No que o seu corpo pode fazer e na sua capacidade, né? De gerar e também de cuidar do seu bebê. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Em nome de toda a equipe, mais uma vez, desculpa que o Lucas teve uma audiência, não Tá pôde ótimo. ficar até o final. E, gente, muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que novos episódios todas as quartas, às 19 horas. Agradecer a todos os nossos patrocinadores. O bolo da Tati, gente, tá uma delícia. Eu vou comer. Come o seu Eu vou comer. com um cafezinho, ó. Lembrando que não é só bolo de aniversário, agora ela tá fazendo bolo pro café da tarde também, pra colocar no lanche das crianças. Pro que você achar que convém, só mandar mensagem pra ela que ela entrega. Entrega, né, Tetê? Ela entrega no conforto da sua casa. E, Stefânia, a caneca é Maravilhoso sua. bolo. É muito bom. A caneca é sua, personalize e manda para todos os nossos convidados. Personalize, nosso muito obrigada. Se você está precisando também de algum material personalizado, seja para sua Linda, empresa, para obrigada. algum presente, só manda mensagem para eles. Fica em frente ao Bradesco aqui em Alfenas. Os produtos da Metalabs, então aqui a gente trouxe alguns para gestante, pré-natal, pós, pro bebê. Todos os itens da Metalab estão na Drogaria Santa Maria. 5 lojas em Alfenas, 1 em Campos Gerais. Entrega super rápida. A loja ao lado do fórum é 24 horas. Vai ter feirão. Se você tá vendo esse vídeo no dia da estreia, a gente tá na data já, de 22 a 25 de agosto. Não percam o feirão da G-Motors, com carros maravilhosos, novos, seminovos, usados, dividem em até 60 vezes. Tem garantia estendida. Dá uma passadinha lá, manda mensagem pros meninos que eles vão ver a melhor opção pra vocês. E vai ter história balão, né, Tetê? E a gente vai mandar brinde, viu, gente? Então fica ligadinho, dá uma passadinha lá pra você conferir todas as oportunidades. Pessoal da Mauri Contabilidade, gente, contabilidade não é só na hora do leão. O leão já passou esse ano, graças a Deus. Mas a gente precisa andar correto durante todo o ano. Então, se você tem dúvidas para precificar, da entrada em nota fiscal, manda uma mensagem pro pessoal da Mauri que eles vão te ajudar para ver a melhor opção pro seu negócio. Esqueci de alguém, Tetê?
Santa Inocência tem uniformes, mandam os nossos. A farmácia também tem parceria com eles há anos. Tem uniformes tanto de calor, a gente tem a blusa de frio, gente. A blusa de frio deles é maravilhosa, salva vidas. E o funcionário continua uniformizado durante o inverno. Fala alto. Já falei da Metalab. Já falei. Tá todos. É isso, gente. Novos episódios todas as quartas e 9 horas. Lembrando que a gente tá disponível tanto no YouTube e Spotify. E Instagram tem cortes também, conteúdos muito legal. Então segue a gente em todas as nossas redes sociais. @PodFarmPodcast. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Tchau, Cris. tchau. Obrigada.